E, infelizmente, as pessoas dentro do Brasil, elas só se importam com a perda de liberdade quando acontece com elas. Olha, eu acho que a gente entrou aqui nos temas essenciais, mas eu queria me apegar um pouco na história desses inquéritos todos. Eu falei, né, que em 2018 teve essa retumbante vitória da direita usando as redes sociais, né? E foi ali que também começou o inquérito das fake news. E foi ali que esse tema de fake news começou a ser tratado. E, curiosamente, se você olhar um pouquinho para trás, foi justamente nesse momento também que houve que a Lava Jato, que estava ainda dando seus passos, ela começa a chegar ou a querer ou a insinuar que ela poderia em algum momento chegar no judiciário, né? Tanto que o inquérito das fake news não começa com o caso Cruzoé. Ele começa com uma entrevista dada por um procurador da Lava Jato dizendo que o STF estava fazendo uma espécie de manobra, vamos dizer, política, quando passava os casos do STF para a Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral era a época mais branda, menos severa, punia menos. Então, ao fazer isso, seria uma espécie de manobra. Essa entrevista dele é que fez com que o inquérito fosse aberto. E daí por diante, nós passamos a ter esse polvo político que, enfim, de alguma maneira permeou aí o Brasil até hoje. Até hoje. Eu não vejo como a possibilidade disso ter fim. Não vejo como nós temos a possibilidade de ter fim e não vejo como a liberdade de expressão ter alguma chance dentro do país se nós não dermos um fim a esses inquéritos. É disso que se trata. Esses inquéritos precisam acabar. Esses inquéritos todos precisam acabar. O STF precisa recuar. Veja, volto à última decisão da praça, né? O ponto ali que estava claro, que estava na mesa, era de que havia um perigo de que houvesse um novo dia 8. Pô, pelo risco de haver um novo dia 8, você restringiu o direito às pessoas se reunirem, se manifestarem. Bom, pelo risco de um novo dia 8, você vai permitir que as pessoas usem as suas redes sociais, se isso for tido como ameaça, você vai impedir que as pessoas entrevistem as outras, se isso for visto como ameaça. Esse é o grande ponto. E, infelizmente, as pessoas dentro do Brasil, elas só se importam com a perda de liberdade quando acontece com elas. É disso que se trata. Vilela, quando a imprensa toma uma porrada, como tomou nesse caso do Bolsonaro, que não pôde ser entrevistado, no caso do Felipe Martins, que não pôde ser entrevistado, Jovem Pan, o Poder 360 também tentou entrevistá-lo, eu acho que o Bolsonaro ia dar uma entrevista. Jovem Pan tô falando do passado, né? Sim, sim. Quando isso chega na imprensa, ela se preocupa com o assunto. Eu vejo isso muito, inclusive, na minha atuação, até como comentarista, como advogado. Então, quando, por exemplo, eu estou defendendo a liberdade de expressão, mesmo não como advogado, mas como comentarista, quando eu estou defendendo a liberdade de expressão dos bolsonaristas, eu sou um advogado bolsonarista para a mídia. Na hora que aquilo chega na imprensa, aí começa a falar que é o professor, aí começa a chamar de professor, não, o professor, aí muda o discurso. Aí muda o discurso. Só que a gente precisa defender a liberdade de todo mundo. Porque é óbvio, eu sempre digo que a censura é um bumerangue que volta na testa de quem lançou. E se você não se importa com a liberdade de expressão como um valor, e sim como um interesse, porque todo mundo se importa quando acontece comigo. Se eu não posso falar, eu me preocupo com liberdade de expressão. Agora, será que eu me preocupo quando o outro não pode falar? Quando é o inimigo? Quando é o inimigo? Eu sempre falo assim que a direita, o grande teste da liberdade de expressão é se ela acha que o Janones tem direito a falar. Se você é de direita e acha que o Janones pode falar, porque é isso, é o extremo ali, não é? E vice-versa. Também você vai encontrar elementos na direita que a esquerda não suporta. Se você protege ou topa proteger a liberdade do outro, bom,
Aí eu acho que a gente então caminha para um lugar melhor. Aí acho que a gente começa a andar num lugar que é a defesa de um valor e não de um interesse. E isso é que constrange. A gente falou aqui de omissão do Congresso, omissão dos jornalistas, omissão das pessoas. Veja, repito, lá em 2019, quando eu fui o primeiro advogado dos inquéritos, a atuar nos inquéritos, eu já via tudo que estava acontecendo ali. Sabe quem que bateu na minha porta para me apoiar? Ninguém. Ninguém. A OAB só me manda boleto esses anos todos. Boleto e também me segura. Às vezes que eu já tive, para você ter uma ideia, me convidaram já uma comissão uma vez de uma OAB lá de Brasília, me convidou para uma palestra e quando subiu para a direção lá da OAB, eles cancelaram a palestra. Então, pô, sei lá, mas imagino que não queriam me ouvir. Isso faz um tempo já. Então, assim, se a própria OAB não te apoia, se a própria imprensa muitas vezes faz vista grossa quando é com os bolsonaristas e fica esperando bater na porta dela, pô, cara, hoje é com o bolsonarista, amanhã vai ser com você. Esse me parece ser o lugar que a gente precisa refletir melhor. Hoje nós temos uma percepção sectária, uma percepção de me importa quando é com o meu grupo. Isso vale uma crítica para a direita também. A direita também muitas vezes age assim. Age assim. Quando eu defendo a liberdade de expressão, quando eu pego um petista, bem feito. Né? Ou quando pega um veículo de comunicação, bem feito, porque os veículos são todos assim. Não, quando é com Danilo Gentili, pode. Pois é, e esse é o grande ponto. Pô, se você não defende sempre, você vai se ferrar. Vai se ferrar. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, é o grande fecho. Os bolsonaristas agora estão sendo processados no processo do golpe, então, maravilha, xadrez deles, Xandão não sei o quê, aquelas coisas, gostoso demais, aqueles memes, isso, aquilo. Tá, aí quando acontece com a Dilma, opa, foi golpe. Aliás, esse negócio, eu estava outro dia no debate e falei, esse conceito de fake news, o que é fake news? Estava conversando e era um debatedor de esquerda e ele me disse assim, fake news é quando você tem um sentido literal e você perverte esse sentido literal. Ou seja, quando você sai do literal, é fake news. Eu falei, bom, então falar que foi golpe da Dilma é fake news, porque ela foi impeachmentada, não foi golpe. A gente usou a Constituição. Mas foi uma perversão. Bom, cara, aí é outra história. Mas é o seguinte, se você acredita que saiu do literal já é fake news, então não pode dizer que a Dilma sofreu golpe, que é o que a esquerda o tempo inteiro faz. Aí quando você fala que o Bolsonaro, o processo dele é político, a esquerda vem dizer, olha só, STF, @STF, e tenta descredibilizar aquela visão. Então, enquanto a gente não entender que esses valores são de todos nós sem dúvida alguma vamos ficar pastando, Vilela, Cássio, toda a audiência, vamos ficar pastando em busca de penalizar os nossos inimigos e quando chegar na nossa testa o bumerangue, já foi tarde.